Agora nós vamos falar sobre o plano de gestão ambiental. Esse plano compõe a última parte do EIA, ou Estudo de Impacto Ambiental, e é nele que nós vamos encontrar as medidas mitigatórias, que são aquelas para evitar ou minimizar os impactos ambientais. Tem também as medidas compensatórias, que são aquelas definidas quando não é possível evitar nem minimizar os impactos ambientais do empreendimento. Além disso, tem o plano de risco, para a gestão dos riscos ambientais inerentes àquela atividade, e o plano de monitoramento, então, que é para verificar se há conformidade no funcionamento do empreendimento em relação àquilo que foi planejado durante o EIA. Então, nós vamos encontrar dentro do plano de gestão ambiental recomendações que visam redução dos impactos adversos, como a gente falou, as medidas mitigatórias e também compensatórias, algumas medidas para realçar os impactos benéficos do empreendimento e também aquelas para traçar diretrizes de manejo, especialmente as do plano de monitoramento. Então, aquilo que foi definido e foi previsto durante o EIA vai ser verificado durante o monitoramento, se essas previsões se confirmam, e se não, aí são sugeridos ajustes para aquele empreendimento por meio do plano de monitoramento. É interessante salientar que o EIA e seu plano de IGA tratam de situações potenciais, de eventos potencialmente que podem ocorrer. É diferente do que lida o SGA, o Sistema de Gestão Ambiental, porque o Sistema de Gestão Ambiental só pode ser aplicado com o empreendimento já em funcionamento. Ele é típico da fase já de operação do empreendimento. Aqui devem ser definidas estratégias, planejamentos, desde a fase de implantação. Então, ele é bem mais amplo e a gente diz que são situações potenciais porque podem ser situações que não se confirmam. E aí é muito interessante observar que algumas medidas, alguns impactos acontecem especialmente em uma etapa do empreendimento. Então, como o plano de IGA ele aborda as 3 etapas do ciclo de vida do empreendimento, a implantação, a operação e desativação, ela acaba planejando e consequentemente, minimizando, mitigando impactos de uma fase que não é coberta pelo SGA, porque o SGA trabalha com a fase de operação do empreendimento. Isso pode ser muito relevante em obras de infraestrutura, quando impactos relevantes acontecem ainda na etapa de implantação. Às vezes, os impactos nessa fase podem até ser mais substanciais do que as fases subsequentes. Então, por isso que o plano de IGA é tão importante, porque ela avalia essa fase, e é só por meio dela que é avaliada essa fase de implantação. Nós colocamos aqui um conceito de gestão ambiental. Olha, é um conjunto de medidas de ordem técnica e gerencial que visam assegurar que o empreendimento seja implantado, operado e desativado em conformidade com a legislação ambiental e outras diretrizes relevantes, a fim de minimizar os riscos ambientais e os impactos adversos, além, é claro, de maximizar os efeitos benéficos. Um ponto principal do plano de IGA é aumentar o desempenho ambiental daquele empreendimento, certo? De maneira que sejam alcançados resultados concretos de proteção ambiental e também do desenvolvimento sustentável. Então, as medidas adotadas, as medidas planejadas aqui nessa fase, elas não podem ser algo
superficial, algo não atingível, e elas devem ser, de fato, elas são postas em prática, né? Então, com o propósito de contemplar os 3 eixos do desenvolvimento sustentável, de maneira que aquele empreendimento seja planejado de maneira a contemplar, além da questão ambiental, a saúde ambiental, o desenvolvimento ambiental, mas também o desenvolvimento social da comunidade afetada, e também o desenvolvimento econômico dela por meio da geração de novas oportunidades, né, através daquele empreendimento. Então, o propósito do plano de GA é pensar nesses 3 eixos de maneira a aumentar o desempenho ambiental e gerar resultados concretos de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. Mas para isso, então, tem algumas orientações aqui. Então, esse plano precisa atenuar os impactos negativos. É importante que ele busque diminuir lacunas de conhecimento, que na prática são muito frequentes, porque cada ambiente em particular tem as suas peculiaridades, sobre as quais interage esse novo empreendimento, e o resultado disso podem ser efeitos totalmente ou muito diferentes daqueles planejados ou aqueles já vistos em empreendimentos parecidos. Então, a ideia é diminuir as lacunas de conhecimento e incertezas sobre os impactos reais. É feito esse planejamento através do monitoramento, a verificação se esses impactos de fato vão se concretizar e ainda permitir o ajuste. Um outro ponto importante é o envolvimento das partes interessadas, de maneira que, como a gente comentou anteriormente, as medidas adotadas, planejadas aqui nessa etapa, elas não fiquem no papel, elas sejam de fato compromissos assumidos pelo empreendedor, depois de amplo envolvimento das partes interessadas. Então, é muito interessante, muito importante que o público afetado pelo empreendimento faça parte da discussão e possa dar, então, a sua opinião, o seu sentimento a respeito da instalação daquele empreendimento. Afinal de contas, estarão sendo envolvidos na instalação e operação desse empreendimento recursos, né, dos mais diversos tipos, recursos humanos, recursos financeiros, e também vai ser demandado diversas parcerias, né, desse empreendedor com essa comunidade, com apoiadores. E o terceiro ponto seria a adequada implementação desse plano de GA. Então, são traçados prazos que precisam ser cumpridos, assim como objetivos. Então, como a gente vem reiterando, ele não pode ser um planejamento que seja apenas algo que fica no papel. Ele precisa ser efetivado, né? Faz parte do EIA a avaliação desse plano, da adequação desse plano de gestão e a adoção dele. E isso precisa ser feito dentro dos prazos conforme objetivos planejados. Isso será verificado por meio de processos de supervisão ambiental, fiscalização por meio dos órgãos ambientais, auditorias ambientais internas e ou externas, e o próprio monitoramento ambiental, né? Então, que vai compor a fase subsequente e final da AIA, que é a questão do acompanhamento do empreendimento e da adoção das medidas que estão no plano de GA.
Em primeiro lugar, então, esse plano inclui as medidas mitigadoras, que são aquelas que têm o propósito de antever os impactos negativos e traçar medidas de maneira a evitá-los e, quando não for possível, tentar, então, amenizar a sua magnitude ou a sua importância. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mais detalhadamente dessas medidas. No plano de monitoramento, então, estão sendo descritos os procedimentos para avaliar se os impactos previstos se concretizaram e se o empreendimento, nas fases de implantação, operação e desativação, funciona dentro de critérios aceitáveis de desempenho, também dentro de padrões legais para o setor e outros condicionantes que foram determinados lá durante o processo de licenciamento ambiental, né? Então, são verificadas os compromissos, esses compromissos adotados durante, por exemplo, as plenárias, as audiências públicas e que foram incorporados, né, para que aquele empreendimento fosse avançando durante o processo de licenciamento ambiental. Então, isso tudo faz parte do plano de monitoramento. Inclui também medidas compensatórias, que são aquelas, então, que são traçadas quando não é possível minimizar os impactos ou evitá-los, e também a valorização dos impactos que são benéficos para aquela comunidade. Lembrando que esse plano de GA, com todas as suas medidas, se constitui posteriormente em compromissos do empreendedor. Então, a partir do momento que esse plano de gestão é aprovado incorporado ao EIA, ele é aprovado, então ele passa a ser um compromisso. Então, por isso que o planejamento precisa ser bem feito, porque na prática essas medidas precisam ser de fato eficazes para aquilo que ela se propõe, né? E às vezes, mesmo com um planejamento adequado, na prática ainda se demandam de ajustes, né? Então, por isso que é importante o planejamento para que o cumprimento do plano de GA represente de fato um ganho no desempenho daquele empreendimento, especialmente o desempenho ambiental. Então, aqui só para finalizar essa parte, o plano de gestão ambiental é um conjunto de medidas propostas para prevenir, atenuar ou compensar impactos adversos e riscos ambientais, e também medidas para valorizar os impactos positivos. Aqui a gente tem uma lista que foi extraída lá do livro de vocês, e ela traz medidas típicas de um plano de gestão ambiental de uma barragem. Só para a gente ter noção, então, do que são essas medidas. Então, tem aqui remoção da vegetação antes da inundação, por exemplo, adotar medidas de controle da poluição durante as obras, recuperar áreas degradadas, reassentamento das populações atingidas, manutenção da vazão mínima jusante, construção de escada para a passagem de peixes. Mas aqui, essas medidas elas não estão separadas entre as que minimizam, as que compensam e as que realçam os impactos. Tá? Então, aqui é uma lista geral de medidas que podem ser incorporadas a um plano de gestão ambiental dentro dos programas. Então, essas medidas elas serão agrupadas em programas, né? Então, aqui a gente tem os programas socioeconômico e cultural, de hidrologia, climatologia e qualidade de água, de meio abiótico, de meio físico, gerencial. Então, por exemplo, no meio abiótico, manejo e salvamento de flora, reflorestamento, aplicação de recursos em unidades de conservação. Então, geralmente assim é que vem no plano de gestão ambiental.